Serviço de Educação Permanente apresenta Enfermagem na luta contra a queda do paciente pediátrico! No episódio de hoje, avaliando o risco de queda com a escala Humpty Dumpty. Humpty Dumpty é o personagem de uma canção de ninar inglesa, cuja rima enigmática foi centro das mais diversas teorias filosóficas. Ele é tipicamente retratado como um ovo antropomórfico, com rosto, braços e pernas. Este personagem aparece em muitas obras literárias, como em Alice através do Espelho, no filme O Gato de Botas e em histórias em quadrinhos. A rima fala mais ou menos assim, que Humpty estava sentado no muro e teve uma grande queda. Nem os cavalos e homens do rei conseguiram juntar Humpty novamente. A escala foi desenvolvida por um grupo interdisciplinar composto por enfermeiros, especialistas na área clínica, ambulatorial e de emergência, juntamente com a gestão de risco e serviços de reabilitação de um hospital infantil denominado Miami Children's Hospital. O instrumento foi construído com o objetivo de avaliar o risco de queda em pediatria por meio de 7 parâmetros: idade, sexo, diagnóstico, deficiências cognitivas, fatores ambientais, resposta à cirurgia, sedação e anestesia e uso de medicamentos. Então, nós temos a escala Humpty Dumpty, com seus 7 parâmetros. Cada parâmetro pode pontuar de 1 até 4 pontos, e ao final teremos uma classificação do paciente como baixo risco de queda, quando ele atinge o score entre 7 e 11 pontos, ou alto risco de queda, para aqueles que somarem 12 ou mais pontos. Importante salientar que a escala será aplicada a todos os pacientes pediátricos hospitalizados, exceto os pacientes em sedação contínua. Então, nós vamos aplicar esta escala no CETIP? Sim, nós vamos aplicá-la, exceto nos pacientes em sedação contínua. Outra coisa importante é quando a escala será utilizada. Então, nós sempre utilizaremos a escala na admissão do paciente, após a admissão, diariamente, até alta hospitalar, e sempre que houver mudança no quadro clínico deste paciente. Agora, vamos abordar item a item os parâmetros que compõem a escala Humpty Dumpty. O primeiro parâmetro é a idade. Recém-nascidos a menores de 3 anos vão ganhar 4 pontos. De 3 a 7 anos incompletos, 3 pontos. De 7 a 13 anos incompletos, 2 pontos. E de 13 a 21 anos incompletos, 1 ponto. Importante salientar aqui que nós estamos falando de idade cronológica, porém, em alguns casos, pode ser necessário utilizarmos, a idade correspondente ao desenvolvimento do paciente. O próximo item é o sexo, que é autoexplicativo. Sexo feminino, 1 ponto. Sexo masculino, 2 pontos. No terceiro item, nós vamos avaliar o parâmetro diagnóstico, que traz sintomas associados que colocam o paciente em risco de queda. Então, é importante a gente entender se o paciente tem mais de um diagnóstico, se tem um diagnóstico múltiplo, secundário, subjacente, a gente sempre vai se basear naquele de pontuação maior. Então, se ele tem 2 diagnósticos e o maior diagnóstico soma 3 pontos, então nós vamos manter 3 pontos na escala, ok? Então, diagnóstico neurológico é aquele que pontua mais. Então, nós vamos atribuir 4 pontos para esse paciente. E aí, exemplos de diagnósticos neurológicos que não estão limitados a isso, mas que são aqueles mais comuns apresentados em pediatria, são as convulsões neurológicas, os traumas encefálicos, hidrocefalia, paralisia cerebral. Para as alterações na oxigenação, nós vamos dar 3 pontos. E aí vem a dica. Quando a gente fala de alteração na oxigenação, nós não estamos falando apenas de doenças respiratórias, mas sim
de qualquer diagnóstico que possa resultar na diminuição da oxigenação cerebral ou na incapacidade de transporte pelos glóbulos vermelhos. Então, a gente, além das doenças respiratórias, podemos incluir aqui desidratação, a anemia, a anorexia, síncope, etc. Para os transtornos psicológicos e comportamentais, nós vamos atribuir 2 pontos. E aí a gente pode incluir distúrbios de humor, como depressão, bipolaridade, distúrbios impulsivos também. Para os demais diagnósticos, nós vamos atribuir 1 ponto. No item 4, nós vamos avaliar as alterações cognitivas. Esse parâmetro ele é melhor aplicado nas crianças maiores. E vocês vão entender o porquê. Porque neste item, nós vamos identificar se o paciente reconhece ou não as suas limitações ou se ele é orientado segundo as suas capacidades. Então, o paciente que não reconhece as limitações vai levar 3 pontos. Então, vamos atribuir 3 pontos em qualquer faixa etária. E o que depende aqui para a avaliação é a capacidade de entendimento das consequências de suas ações. Então, a grande maioria dos nossos clientes serão avaliados como pacientes que não reconhecem as suas limitações, com 3 pontos. O paciente que esquece as suas limitações vai receber 2 pontos. Também pode ser aplicado em qualquer faixa etária. Então, a criança tem a capacidade de compreender suas limitações, no entanto, em virtude de fatores como a idade, diagnóstico, sintomas atuais ou alteração atual da função. Por exemplo, ele está enfraquecido, está hipoglicêmico. A criança ela esquece as suas limitações. Pode incluir também crianças propensas a birras aqui, né? Já o paciente orientado segundo suas capacidades vai receber 1 ponto. Ele é capaz de tomar decisões apropriadas, entendendo as consequências das suas ações. Então, como vocês podem observar, essa parte da escala vai ser melhor aplicada nas crianças maiores. Grande parte dos nossos clientes nas enfermarias vai receber os 3 pontos. No item 5, nós vamos avaliar o parâmetro fatores ambientais. Então, quem é o paciente que vai receber 4 pontos? Aquele que tem histórico de queda, ou seja, ele já sofreu queda nesta internação ou em internação anterior, tá? O bebê ou a criança de 1 a 3 anos que esteja colocado na cama hospitalar, pois como nós sabemos pelo protocolo, esses pacientes devem estar alocados em berços, ok? E quando ele vai receber 3 pontos? Qualquer paciente que usa dispositivo auxiliar, então muleta, cadeira de roda, bengala, esteja com alguma tala de mobilização. O bebê e a criança de 1 a 3 anos que estão no berço, ou seja, mesmo estando alocado no local correto, que é o berço, eles têm 3 pontos na avaliação do risco. Se houver muita mobília no ambiente que favoreça o risco, então a escada auxiliar está fora do lugar sempre, a acompanhante levou um monte de bolsas, tem muitos objetos, brinquedos, trocador, cadeira. Então, o ambiente não favorece, né, a segurança do paciente, ou num ambiente que é pouco iluminado, ok? Nós vamos dar 3 pontos. O paciente vai receber 2 pontos quando ele estiver acamado. E o paciente ambulatorial recebe 1 ponto. Esta escala ela pode ser aplicada no ambiente ambulatorial. Não é o caso da nossa instituição. No item 6, nós vamos avaliar o parâmetro resposta à cirurgia, sedação ou anestesia. Então, o paciente recebeu sedação ou anestesia em um prazo programado. Não vamos incluir aqui procedimentos sem anestesia que foram realizados na beira do leito, ok? Então, o paciente passou por uma cirurgia ou procedimento em que houve sedação anestesia em menos de 24 horas,
3 pontos. De 24 a 48 horas, 2 pontos. Mais de 48 horas, ou aquele paciente que não passou por nenhum procedimento cirúrgico ou procedimento que envolva sedação e anestesia, 1 ponto. Agora vamos ao último item, que é o parâmetro uso de medicamentos. Então, a gente aqui vai falar de qualquer medicamento que vai causar risco de queda por alterar o nível de consciência, né? Então, o paciente que usa 2 ou mais medicamentos desta lista, ele vai receber 3 pontos. E quais são os medicamentos? Os sedativos, os hipnóticos, os barbitúricos, fenotiazinas, antidepressivos, laxantes, diuréticos, narcóticos. Se esse paciente faz apenas um medicamento desta lista que nós apresentamos, ele vai receber 2 pontos, tá? E se ele faz outros medicamentos ou nenhum medicamento no momento, ele vai receber 1 ponto. Agora, nós vamos aplicar a escala Humpty-Dumpty a um caso clínico. Óbvio que não trouxemos todas as informações desse paciente, mas temos dados suficientes para a aplicação da escala. Então, vamos ao resumo, né? VFG, sexo masculino, ele tem 6 meses e 2 dias, pesa 9 quilos, foi admitido proveniente do domicílio, com quadro de esforço respiratório, apresentando tiragem subcostal e retração da fúrcula. À ausculta pulmonar, temos estertores e discretos sibilos bilateralmente. Essa criança recebeu o diagnóstico de bronquiolite. Vamos ver como é que fica a escala. Então, olha lá o nosso resumo. Nosso bebê do sexo masculino tem 6 meses e 2 dias, foi internado na pediatria. E olha o resumo da evolução atual. Esse lactente está eupneico e afebril, acompanhado pela mãe, acomodado em berço, com grades e cabeceiras elevadas, sem histórico de queda anterior, em uso de prednisolona, clenil e atrovente. Então, como é que a gente faria a avaliação dele? Qual o nosso primeiro item? A idade. Então, na idade, ele vai receber 4 pontos, né? Porque ele está enquadrado entre os recém-nascidos aos menores de 3 anos. Com relação ao sexo, ele recebeu 2 pontos porque ele é do sexo masculino. Com relação ao diagnóstico, ele recebeu 3 pontos porque ele apresenta um diagnóstico principal que diz respeito a alterações na oxigenação, que podem ser doenças respiratórias ou não, vocês lembram disso. E o diagnóstico dele é bronquiolite. Com relação às alterações cognitivas, é um bebê, então nós vamos classificá-lo como não reconhece as limitações. Com relação aos fatores ambientais, o bebê está no berço, então ele recebeu 3 pontos. Ele está no local adequado, mas de qualquer maneira ele é um paciente que apresenta algum risco. Com relação à resposta à cirurgia, sedação, anestesia, ele recebeu apenas 1 ponto porque ele não passou por nenhum tipo de procedimento assim. E com relação ao uso de medicamentos, ele faz uso de outros medicamentos que não aqueles que nós apresentamos na lista, né, dos pacientes que recebem 3 ou 2 pontos. Então, ele recebeu apenas 1 ponto. Somando todos os pontos, nós temos 17 pontos, ou seja, maior ou igual a 12 pontos, ele é considerado um paciente de alto risco para queda no ambiente hospitalar. Ok? Então, é assim que nós faremos. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre o protocolo completo de prevenção de quedas na pediatria, que inclui o uso da escala, mas também traz todos os cuidados que nós faremos para evitar que esse tipo de evento adverso aconteça na nossa unidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar no link que fica aqui embaixo na descrição do vídeo para registrar sua presença e fazer a avaliação. Lá também tem espaço para você deixar dúvidas, sugestões e nos encontramos na próxima. Até lá!